Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Como Ele nos disse hoje na primeira mensagem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bem-aventurados que têm sede de justiça, que serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, que serão fartos, que alcançam a justiça, porque Ele veio buscar pecadores, e todo aquele que se apresenta diante dele com o coração contrito e arrependido, Ele não despreza. E assim Ele faz morada, E aquele que é justo, te sadique, nos justifica, porque pela lei, ainda que tropece em alguns pontos, está cometido desobedecer todos, mas pela graça sois salvos, sois cumpridores, porque o elo da perfeição cumpriu, E assim Ele é cumpridor em nós, através do seu Espírito. Como Ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, E ali não sobrou nenhum acusador daquela mulher, e Ele escrevia o nome deles na terra, porque aquele que não alcança a remissão dos pecados através de Cristo, ainda que ainda tinham seus nomes escritos no livro da vida, mas se agora passa a viver de forma injusta, as primeiras obras já não são capazes de o justificar. Porque obras e fé acompanham, temos que guardar a fé e as obras nos acompanham para o tribunal, a saber, na segunda morte, onde ressuscitará alguns para a glória, que Ele nos compartilhe a glória, a honra e a imortalidade, e alguns para a vergonha. E nós temos que perseverar, onde Ele nos ensina que o propósito que Ele veio cumprir para o Pai era a sua prioridade, enquanto os seus discípulos iam à cidade comprar pão para se alimentar, Ele estava a anunciar o Evangelho, onde Ele diz que o alimento, aquilo que Ele tinha fome, de fazer a obra do Pai. O reino dos céus não é comida, não é bebida, e sim cumprir a vontade do Pai. Quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Nós temos que ter o descanso na providência divina, Temos que viver pela fé. E assim Ele nos supre as nossas necessidades dia após dia. Quando vivemos por fé e não por vista, quando confiamos nele, e Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Desde menino, ali há cerca de 12 anos, quando seus pais sobem para Jerusalém na época das festas, e eles retornam achando que ele havia retornado com algum conhecido, e depois chegando à sua cidade, eles retornam a Jerusalém a procurar Jesus. A Bíblia diz que ele estava no meio dos doutores, e ali eles ficavam maravilhados acerca do seu ensino, pela idade que ele ainda tinha. E ele disse, quando seus pais disseram, por que fizeste isto? Estávamos preocupados. E ele disse, não sabeis que vim cuidar das coisas do meu Pai? Ele veio cuidar das coisas espirituais, porque aquele que é espiritual, a sua prioridade é o reino dos céus, Ele esvazia de si mesmo, ele não anda segundo a carne. Por isso que muitos que são carnais não se compreendem as coisas espirituais. Aquilo que os homens julgam como lucro, como bem disse Paulo, ele já considera como prejuízo pelo amor de Cristo. Nós, outrora que estávamos escravos do mundo, como filhos bastardos, agora estamos como escravos em Cristo, e libertos do mundo, porque o que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Vivemos não segundo o mundo, mas segundo o Espírito de Cristo nos direciona. E a boca fala que o coração está cheio, e compartilhamos o maná do alto dos céus. Compartilhamos aquilo que é espiritual,
E a Bíblia diz também que juntamente às boas obras compartilhamos aquilo que é necessário para o corpo, né? Porque somos multiplicadores de almas para o reino dos céus, né? E somos também colaboradores, ajudadores, né? A Bíblia diz que aquele que usa a fonte de alegria, né? Ele oferta na vida do próximo, dos pobres, dos necessitados, ele faz as boas obras que nos persevera na fé, né? Aquele que empresta, aquele que oferta na vida dos pobres, a Bíblia diz que ele empresta ao Senhor, né? O Senhor nos galardoa, mas nós fazemos por amor e fazemos em oculto, do qual o Pai vê e tudo contempla e nos galardoa, né? O que uma mão oferta, a outra não vê. E temos que estar na obediência, porque assim como Jesus diz, conserte com seu irmão e depois traga a oferta, né? Muitos não estão segundo a obediência, né? E muito melhor é obedecer do que sacrificar. Tem que estar em dia com o irmão Jesus Cristo para que a oferta seja aceita como um sacrifício agradável, né? E Jesus ele nos mostra que ele cumpriu o propósito do Pai, que ele não fez a sua vontade, né? Embora assim naquele momento ali de agonia, ele diz, Pai, se possível me passe esse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Ele bebeu daquele cálice, né? E ele diz, todo aquele que receber o revestimento do alto, né, assim também beberá, né, porque nós estamos aqui para ser imitadores dele. É certo que o elo da perfeição só há um que é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas nós somos imitadores, nós temos que alcançar, né, sempre o possível, estar consagrando, purificando, né, porque pelos açoites dos homens, né, e ele é a natureza divina, ele foi aperfeiçoado pelo castigo dos homens. E seu Espírito, com a ascensão de Cristo, né, aquele que ele disse, eu vos batizo com Espírito e com fogo, é o revestimento, é a palavra que é liberada e há o poder sobrenatural. Não são simplesmente palavras destituídas de sabedoria que não têm um mover sobrenatural. Quando nós liberamos a palavra, ela se cumpre, né? Ainda que alguns acham tardia. Assim como a Bíblia diz que em Israel havia um comentário de que aquilo que os profetas anunciavam da parte de Deus não se cumpria, né? Porque existe um tempo apropriado, né, para cada propósito debaixo do sol. Mas nós estamos findando nos últimos tempos e tudo está se cumprindo, né? Porque estamos vivendo segundo o tempo de apostasia, de esfriamento, os dias maus que a Bíblia diz que nós temos que revestir através da fé, da armadura do cristão, né, para resistir bem o dia mau depois de terem feito tudo, continuar vigilante, né, em oração e súplica. E assim, em mais um dia, perseverantes, nós te pedimos, Jesus Cristo, continua purificando o tempo, continua destruindo toda a obra infrutífera do diabo juntamente com os seus conservos. Continua convencendo o povo dos seus maus caminhos, que eles venham se arrepender e alcançar o único e suficiente Salvador das vossas vidas, que o Senhor é o único mediador, o bom pastor e bispo, o único que deu a sua vida por amor das ovelhas que ouvem a sua voz e são cumpridores, né, daqueles que não são negligentes no ensino. Porque a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas nós somos daqueles que seguimos segundo o vosso Evangelho, como ouvintes e praticantes, ouvindo as advertências do teu Santo Espírito, porque através delas nós, quando acatamos, perseveramos em retidão, no espírito inabalável, um coração reto, reverente,
com temor, que é o princípio da sabedoria, temendo a Ti, e com entendimento, que é desviar do mal, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, e ele foge de nós. Não se deis vencido pelo mal, mas antes odiai o mal e apegai-vos ao bem. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.